Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, vamos para mais um vídeo da nossa coleção, né? Irmãos, eu estou aqui para responder uma pergunta do senhor Antônio, de lá de Paranaíba, Mato Grosso do Sul. O nosso irmão Antônio, ele me fez uma pergunta que eu acho que eu fiz questão de responder essa pergunta dele, porque é uma questão bastante pertinente que vai ajudar muita gente a entender. Ele me perguntou: existe alma penada? Aí ele conta o caso que ele foi espírita e na religião espírita eles ensinavam que existe alma penada. Aí ele veio me perguntar para mim se a alma penada existe. Pois bem, antes de responder essa pergunta, vamos orar, falar um pouquinho com o Papai do Céu, né, com Deus, para Deus nos instruir a dar essa resposta para vocês, que eu sei que essa pergunta não seria só uma pergunta dele, mas seria uma pergunta que abrangeria, né, várias pessoas, que tem muitas pessoas que têm interesse, né, nessa resposta. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, neste momento nós entramos na Tua presença, Pai, para que o Senhor venha me usar, para que nós possamos, ó Pai, ter discernimento, ter conhecimento do termo da espiritualidade, que muitas das vezes nós ficamos dormindo e não acordamos para essa questão, mas que o Senhor nesse momento venha nos instruir, venha nos ensinar, e que a Tua palavra seja verdadeira entre nós, que nós possamos, ó Pai, a cada dia mais estarmos diante de Ti com nossas vestes, nossas lamparinas acesas, e que nós possamos receber de Ti, Pai, pela Tua misericórdia, os ensinamentos que muitas das vezes nos é oculto e que o Senhor venha nos revelar. Como o Senhor mesmo disse, que o Senhor tem muitos segredos e que o Senhor revelaria para aqueles que temem e buscam a Ti. E nós estamos aqui, temendo, querendo, Pai, ter mais conhecimento da espiritualidade, de como o Senhor age, como que as coisas acontecem, para que nós possamos ter uma vida melhor, mais digna aqui na Terra. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, nós agradecemos e nós engrandecemos. E eu também Te peço, Senhor, por todos aqueles que nesse momento estão assistindo essa live, que as famílias sejam abençoadas, que possam crescer espiritualmente a cada dia que passa, que eles possam estar bem mais perto de Ti. Assim nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Que bom, né, irmãos, a gente ter esse interesse, né? Eu fico muito satisfeita de ver os irmãos com interesse nas coisas de Deus. E isso aqui também é uma coisa de Deus, né, irmãos? Alma penada, ela existe? Então vamos direto no ponto. Primeiro vamos ler, eu quero falar dentro da palavra de Deus. Vamos ler em Apocalipse 20, 21 e o versículo 8 apenas, que diz assim: o vencedor, 7 e 8, irmãos, que eu vou ler, Apocalipse 21, 7 e 8, que diz assim: o vencedor herdará isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Presta muita atenção nesse versículo. O vencedor herdará isso, eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Foi palavra de Deus. Só que ele acrescentou: mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte deles será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Pois bem, diante desses versículos, eu quero responder essa pergunta sobre alma penada. Existe alma penada? Sim. A resposta é sim.
E todos vocês já presenciaram a alma penada. Talvez vocês até convivem com a alma penada. O que é alma penada? Eu acho que, olha, não existe ninguém que nunca presenciou uma alma penada. Todo mundo já presenciou. Vocês observam que quando até os animais, eles veem a alma penada. Vocês observam quando vocês estão em casa sozinhos, bate uma porta, cai um objeto, some um objeto da sua casa, alguma coisa faz um barulho que você não sabe de onde veio, mas está dentro da sua casa. De repente você ouve, pá, bateu a sua porta. E você vai ver, não tem ninguém, não estava ventando, não tinha ventilador ligado para estar aquele movimento. Uma coisa, um objeto some da sua casa e de repente ele aparece. Às vezes você procura um objeto que sumiu e ele aparece. E essas coisas, o que significa essas coisas? Essas coisas significam alma penada. O que significa alma penada? Alma penada é quando a pessoa morre. E uma dessas pessoas que estão no versículo 8, onde diz abomináveis, incrédulos, assassinos, mentirosos, idólatras, feiticeiros. Essas pessoas, quando morrem, elas não têm parte no reino de Deus. Então elas ficam vagando. Elas ficam vagando. Elas não aceitam que elas morreram. Aí elas ficam chamando a atenção. Por isso que a Bíblia fala que os nossos inimigos são maiores do que o cabelo de nossa cabeça. Porque essas pessoas, elas ficam vagando. Ela fica vagando para cá, vagando para ali. Porque elas não aceitam que elas morreram. Elas olham o corpo delas, elas ficam desesperadas. Tem relato de pessoas que trabalham como diz o negócio, aquele lugar onde as pessoas preparam o preso, IML. Lá, eles vê coisas muito, talvez para você, assim, eu vou te dizer assim, surreal. Tem muitos relatos que pessoas não aceitam que morreram, eles tentam entrar no corpo. Aí eles mexem uma perna, mexem um braço, eles tentam fazer de tudo. Às vezes a pessoa que está lá no IML, ela não entende isso, por isso que eu acho que um especialista, um profissional que vai trabalhar nesse lugar, ele tem que ter ciência disso, ele tem que passar por uma fase de instrução, ensinando para ele não ter medo, que isso é uma alma penada, que ela não concordou em morrer. Quando ela veja que o espírito dela não está no corpo dela, ela fica desesperada. Aí ela tenta entrar no corpo e não consegue. É a mesma coisa quando você olha para o espelho, você vê a sua imagem, mas você consegue pegar você? Você vê você simplesmente, você se vê, mas você não consegue pegar você. Tenta pegar o espelho, você não vai conseguir. A alma penada é isso. Ela se vê no corpo, mas ela não consegue pegar. Ela não consegue mais entrar naquele corpo que ela vê. Aí ela fica desesperada. Às vezes, uma porta bate na sua casa, um objeto some, essas almas penadas querendo chamar a atenção sua para você socorrer elas. E isso acontece muito, muito isso acontece. Até os animais, eles percebem, eles veem, né? Os animais, eles têm essa percepção deles enxergar a alma penada. Às vezes fica latindo assim, sem parar, para um lugar, olhando para um lugar, você olha e não vê nada. Mas eles estão enxergando a alma penada. Eles estão enxergando aquele espírito. Porque o espírito, ele fica de uma forma que ele não aceita a morte. Porque para onde ele vai, para onde ele está, que ele fica rondando aqui nessa terra, e para onde ele vai, ele só vê coisas ruins. Aí eles ficam desesperados. Aí eles ficam fazendo de tudo para chamar sua atenção, para você ajudar eles. E o que você vai fazer para ajudar essas pessoas, essas almas, né? esses espíritos que morreram e que são desesperados, que são essas pessoas que estão aqui no Apocalipse, onde fala o Apocalipse.
Como que você vai fazer? Tem o Salmo 91, onde você pode ajudar a orar quando você vê alguma coisa batendo na sua casa. Percebe, você está percebendo que ali tem um espírito trevoso, um espírito que não foi para o céu, ele não foi recebido com o Pai, porque a Bíblia fala mesmo aqui, é bem taxativa, porque aquele que vencer herdará o reino dos céus. Então aquele que não praticar boas obras aqui na terra, ele vai para o inferno. E essa pessoa se vê, quando o espírito dela não vai para o céu, Deus não recolhe o espírito dela, ela fica desesperada, porque quem está amparando ela não é mais o espírito da luz, é os espíritos trevosos que estão querendo pegar ela para levar para o inferno, para o lago de fogo. Aí elas ficam desesperadas. Aí elas ficam tentando, correndo para cá, correndo para lá, e elas puxam, às vezes, cai uma almofada do seu sofá, faz um barulho no telhado, faz um barulho no quintal, os seus cachorros começam a latir, que elas estão pedindo socorro. Essas pessoas estão pedindo socorro, mas só que não tem mais condições. Então, o que você precisa fazer, para livrar dessas pessoas, dessas almas, não é para você ter medo. Simplesmente quando você vê uma coisa dessa acontecendo com você, você ora a Deus. Você pede a Deus, para Deus levar aquela pessoa, tirar aquela pessoa, ou acalmar aquele espírito, para tirar. Porque é terrível, irmão. É terrível uma pessoa quando morre e ele não vai para o céu. Que ele fica vagando aqui na terra. O espírito dele fica vagando. Até que os espíritos venham recolher ele. Isso demora. Ele passa por um tempo aqui na terra vagando. Tem espírito que fica horrorizado. Horror mesmo. Eles ficam muito trevosos, eles ficam muito desesperados, porque eles não conseguem mais voltar. Aquelas pessoas também que têm muito amor a coisa terrena, por isso que a Bíblia fala, irmãos, quando eu falo para vocês, quando eu chamo a atenção de vocês, para falar que vocês têm que estudar a Bíblia, que vocês não podem negligenciar a palavra de Deus. Tudo que está escrito na Bíblia, irmãos, tem um fundamento. Tudo que está na palavra de Deus tem um fundamento, porque é aquilo que Deus colocou. Quando Deus colocou, se por amor de Cristo, nós não abandonarmos pai, mãe, irmãos, nós não somos herdeiros de Cristo. Por que ele disse isso? Porque tem pessoas que morrem e ficam apegadas ao pai, à mãe aqui na terra. Aí o espírito dela não sobe. Porque ela se pega, tem muita gente que se pega nos bens materiais. Não dá, não gosta. Às vezes a pessoa morre, aí uma pessoa vai no quarto dessa pessoa que morreu, vai retirar alguma coisa, e se essa pessoa não subiu para o céu, essa pessoa vai ficar irritada, essa pessoa vai puxar cabelo, vai de noite, aparece de noite, por isso que muita gente fala, fulano de tal puxou meu pé, fez isso, apareceu para mim um demônio. É que ela já vira um demônio, automaticamente, ela já vira um demônio. Aí ela fica procurando, não quer que ninguém mexa nas coisas dela. Então isso é muito sério. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que, se nós não largarmos pai, mãe, filho, por amor de Cristo, não herdarão o reino de Deus. Então a palavra de Deus não é porque tem uma palavra escrita lá que você vai não dar crédito àquilo. Nós temos que dar crédito. Porque o mundo espiritual, ele é infinito. Ele é infinito. E nós temos que obedecer essa palavra aqui, quando Deus diz, né, que não vai entrar. Quem é covarde? Aquela pessoa que não tem coragem de abandonar o mal. Tem pessoas que se dizem evangélicas, mas não tem coragem de pregar a palavra de Deus. Se chamar ela para sair, para pregar, ela não vai. Tem pessoa que fala, ai, mãe, eu tenho vergonha. Ah, tá, você tem vergonha. Cristo também vai te ter vergonha de você quando entrar no reino de Deus. Você vai virar uma alma penada, vagando por aí.
no desespero, correndo para cá, correndo para lá, porque os demônios vão vir buscar você para levar para o inferno. Irmãos, eu tenho umas cachorrinhas aqui, então elas estão latindo, que elas estão ouvindo um outro cachorrinho lá fora. Mas é isso, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Existe alma penada? Existe, irmãos. Quando isso acontecer na sua casa, se você perceber que é uma alma penada que está na sua casa, expulsa, fala para ela, vai embora em nome de Jesus, aqui não é seu lugar. Não precisa ter medo, você tem que ter determinação. Você fala, sai daqui em nome de Jesus. Leia o Salmo 91, se você não tiver forças, que existe essas coisas, existe. A alma penada, ela não, quando ela morre, ela fica vagando. Ela fica vagando nesse mundo aqui. Já pensou que desespero, irmãos, você vê o seu corpo e não poder entrar no seu corpo, porque o único lugar que ela vê só o corpo dela. Ela quer voltar, porque aonde ela está vendo, ela só vê coisas ruins, só demônios. Porque quando o espírito sai do nosso corpo, ele já sai num corpo incorruptível, um corpo espiritual. Então tem os espíritos bons e os espíritos ruins. Então quando a pessoa morre e vai direto para o reino de Deus, Deus recolhe ele, que os espíritos de Deus, os espíritos da luz, venham recolher ele e levar para o céu, isso é ótimo, porque ele não passa por essa fase. Agora, quando o espírito trevosos, né? A pessoa que não adora Deus, que faz só coisas que não agrada a Deus, quando ele morre, ele vira uma alma penada. Ele fica vagando aqui, correndo de um lado para o outro, com medo dos demônios levar ele para o inferno. Porque ele sabe, ele tem essa consciência que ele vai para o inferno. Então, é isso que é alma penada. Você ouve, ela fica na sua casa, você ouve batendo porta, você ouve algum objeto some da sua casa. Essas almas, elas estão chamando sua atenção para você ajudar elas. Então você pode orar também por elas. Quem sabe, né, a gente orando, Deus tenha piedade. Então você pode também orar por elas e pedir para Deus levar, acalmar o espírito dela e tirar ela do seu caminho. Ou ela vai para o céu, ou ela vai, né? Ela sai, ela se acalma e vai para o inferno, porque eles levam, porque os demônios levam, tem um prazo, eles levam as almas, as pessoas que morrem, né, sem Deus. E essa é a palavra de Deus, essa é a verdade. Nós não podemos ignorar que existe, não podemos, porque está na Bíblia. Se não tivesse na Bíblia, tudo bem, mas está na Bíblia e logo em Apocalipse, né? Logo em Apocalipse, lá, se não me engano, não sei se é Daniel também que falou sobre isso, não sei se é Daniel que fala sobre isso ou os livros dos apóstolos pequenos, eu não sei, mas tem outro lugar que está escrito. Deixa eu só dar uma olhada, confirmar para vocês. Eu já confirmo agora para vocês, quer ver? Vou ver se tem um outro lugar que fala sobre isso, mas eu acho que tem sim. Tem aqui, ó, no próprio Apocalipse, olha aqui. Apocalipse 22 e 15. Ó, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Ficarão de fora. Não entrarão no reino de Deus. Então, esses daqui, eles já vão direto para o inferno. As pessoas que morrem sem Deus, eles já vão... A Bíblia mesmo fala, né, que o espírito, quando morre, ele volta para Deus. Mas que espírito que volta para Deus? É o espírito que anda no caminho de Deus. É os filhos, aqueles que são chamados filhos de Deus. Esses voltam para Deus, o espírito. Mas os espíritos das pessoas desobedientes, como fala aqui, eles vão para o lago do inferno, eles vão para o inferno. Então, eles têm esse tempo, né, que eles passam aqui, essas almas penadas. Se você tiver mais interesse sobre esse assunto, você pode até perguntar para uma pessoa que trabalha no IML. Eles sabem falar para você como que os espíritos, as almas, né, que
quando morre, como que eles ficam lá no microtério. Então as pessoas, os mortos que vão para o inferno, eles ficam totalmente desesperados, eles mexem o corpo, tentando, sabe, eles balançam o corpo, eles não ficam quietinhos. O próprio rapaz do microtério, ele estava conversando, estava perguntando para ele falou assim que é impressionante, as pessoas que são religiosos, que morrem, eles ficam quietinhos, o corpo deles fica quietinhos, mas a pessoa que morre, quando diz ele que ele sempre, quando a pessoa vai lá pegar o corpo, ele pergunta, né, conversa com um ente querido daquela pessoa, um parente ou coisa, ele pergunta, ele fazia o que ele trabalhava aqui nessa terra, o que ele fazia aqui, diz ele que ele pergunta, e muitas das vezes fala, ele mexia com drogas, ele era isso, ele era aquilo, ele era uma pessoa assim. Então as pessoas, aí ele sabe se aquela pessoa foi para o céu ou não. Ele mesmo ele sabe, porque na hora que eles estão trabalhando com o corpo da pessoa, a pessoa ela tem uma reação. Diz ele que os espíritos que não aceitam, que os espíritos que vão para o inferno, eles ficam muito desesperados. Diz que lá no microtério eles mexem. Por isso que até teve uma pegadinha, acho que foi do Silvio Santos, que estava no microtério, começou o cadáver lá começou a mexer. Muitas das vezes mexe, ele falou assim que mexe sim, que isso é normal. Para eles isso é normal. Mas para quem nunca, né, ouviu falar, nunca vê e não acredita, começa a acreditar que isso existe, tá? Então, senhor Antônio, aí está a resposta do senhor, que Deus abençoe o senhor, e quando isso acontecer na casa do senhor, se o senhor vê isso, porque isso é normal, tá? Isso não é uma coisa assim, isso é super normal, é porque os espíritos, que as pessoas que morrem, elas ficam desesperadas, né? Porque elas correm, que elas querem ajuda, elas estão pedindo uma ajuda, né? Para os humanos aqui na Terra. Tanto é verdade que Jesus, ele falou sobre um caso, né? Que aconteceu entre Lázaro e o rico, né? O Lázaro estava no céu e o rico estava no inferno. E o rico, ele estava clamando para Deus, né? Para Deus pedir que alguém fosse lá, avisasse para a família dele, que para eles andar no caminho de Deus. E Deus respondeu, né? Que ele tinha que quem fizesse isso aqui na Terra. Ele não obedeceu. Eles tinham que obedecer. Então, os que estão lá nas trevas, irmãos, eles não podem vir aqui. Aí talvez você venha me perguntar, esse assunto dá muito manga, dá muito pano para manga pra gente conversar. É muito assunto mesmo para conversar. Aí você vem falar assim para mim, assim, e as pessoas que recebem, né, que vem um ente querido de lá, depois vem falando. Irmão, isso aí é demônios. Tá? Isso aí é demônios que utilizam a fé da pessoa, a falta de conhecimento bíblico da pessoa, e vem enganando a pessoa como se fosse realmente um parente daquela pessoa que já morreu e vem conversar com a pessoa. Então entenda isso. Não seja ignorante nessa parte, porque senão você vai também penar junto com eles. Não é nenhum parente seu que vem te avisar. Não é. Não é. Não acredita nisso. Minha mãe veio, psicografia. Não, irmão, não acredita nisso não, porque a Bíblia fala. O próprio Jesus já nos ordenou. Quando ele disse essa mensagem sobre o rico e Lázaro, o que ele estava falando? O que ele estava nos ensinando? Que não existe, como ele mesmo falou. Não, ele já tem os profetas. Nós já temos a Bíblia, irmãos. Nós não precisamos. Aquele que morreu, morreu. Ele vai dar conta da alma dele, do espírito dele com Deus. E você também vai dar conta. Então vê o que você está fazendo aqui na Terra. Se você está andando no caminho das trevas, conserta imediatamente. Porque senão você vai ficar com a alma penada. E você vai para o inferno.
A Bíblia diz: obediência quer e não sacrifício. Vamos obedecer a Deus para a gente, quando sair dessa terra, a gente não sabe o nosso momento, a qualquer momento, irmãos, nós não temos. Eu estou falando com vocês aqui, mas daqui a 1 minuto eu posso não estar mais falando com vocês. Eu posso já estar em outro lugar. Porque quem toma conta de nossa vida, quem sabe dos nossos dias aqui na terra, não somos nós, é Deus. Então, vamos andar na presença de Deus, vamos fazer tudo conforme os ensinamentos de Deus. Assim eu deixo esse recado para vocês. E, senhor Antônio, até o próximo, pode continuar fazendo perguntas, que a gente vai fazer de tudo para responder dentro daquilo da Bíblia, tá? Então, em nome de Jesus, se você também tem alguma pergunta para fazer, pode fazer. Eu tenho o meu número do WhatsApp aqui embaixo. Você pode entrar no meu WhatsApp e fazer uma pergunta. Eu tenho dúvidas sobre isso. A gente vai responder sim, tá bom? Então, fique com Deus, gente. Compartilha. Inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E compartilhe esses vídeos para que muitas pessoas possam vir, né? Alertar muitas pessoas sobre este assunto, que é um assunto muito pertinente, né? Muito interessante esse assunto, porque muitas pessoas ficam em dúvidas. E muitos religiosos não entendam não fala sobre isso nas igrejas, né? Alma penada. Se você falar isso nas igrejas, as pessoas, né? Então, irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.